em 2 Crônicas, capítulo 15, e no versículo 1 em diante. Glória a Deus, santo, justo e verdadeiro. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. E eu espero mais um pouquinho. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 em diante, diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, todo o Israel, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estiverdes com ele. Se o buscardes, acharei, porém se deixares, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando a sua angústia voltar para o Senhor, Deus de Israel, e o buscardes, o acharão. E naquele tempo não haverá paz nem para os que saem, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Diz comigo: recompensa. Recompensa. Amém? Ouvindo, pois, Asa esta palavra e a profecia do profeta filho de Obed, tomou ânimo e tirou as suas abominações e de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara das montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor. Diz, algumas versões diz consertou, diz, e consertou o altar do Senhor, que estava diante do pátio do Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só. Interessante, né? Deus está conosco até quando? Quantas pessoas que dizem Deus me abandonou? Quantas pessoas dizem Deus me desprezou, esqueceu de mim? Por que Deus se esquece das pessoas? Enquanto tu estiveres comigo, mas interessante que Deus diz: se buscardes, o acharei. Amém? Se nós buscar Deus, nós vamos encontrar Ele, independente do pecado. Por quê? Deus, Ele olha para o nosso coração e está em busca de um coração arrependido. Amém? Porque, olha, o rei Azarias, ele tinha recebido o reino do seu pai, não há muito tempo,
E diferente do seu pai, que ele era filho de, deixa eu lembrar aqui o nome do pai dele, Abias. O pai dele havia implantado muitos ídolos naquela terra, tanto em Judá, Israel, como em Benjamim, toda a terra. E o rei Azarias, quando tomou posse do reino, ele tomou posse daquelas abominações todas. Mas logo que ele tomou o reino, ele já começou, ele foi quebrando, foi destruindo os altares, foi limpando a terra, mas chegou um tempo que ele parou. E aí tinha algumas cidades, ainda tinham alguns lugares que tinha ídolos, e ele deixou assim. Muitas vezes nós viemos para a presença de Deus, e quando nós chegamos, nós buscamos com muita ansiedade, nós vamos nos mudando, vamos transformando, mas quando nós chegamos nas pequenas coisas, nós ficamos. Porque nós achamos que já está bom. Deus, Ele não busca pessoas perfeitas, mas Ele busca pessoas que Ele, que é perfeito, possa habitar. Amém? E quando Ele habita em nós, nós nos tornamos perfeitos como Ele. E quando a pessoa ela diz: ah, Deus me abandonou, Jesus se esqueceu de mim, olha a minha situação, olha a minha casa, olha a minha família, olha como é que estou. O que está acontecendo na vida real? Quando nós estamos dentro da igreja, é uma coisa. E quando nós estamos em casa? Quando nós estamos no trabalho? Como é que nós estamos vivendo? Será que nós estamos dando exemplo? Será que nós estamos destruindo todos os altares de verdade? É interessante que quando Deus vai lá, dá uma bronca nele, Deus usa o profeta, dá uma bronca nele. Ele começa então, aí ele resolve o problema num instante. Por quê? No instantão ele pegou, ele diz, no 8 diz: ouvindo pois Asa estas palavras, a profecias do profeta filho de Obed, tomou ânimo. Muitas vezes a pessoa ela não quer uma palavra de repreensão de Deus, mas nós só vamos tomar ânimos e atitudes para nós mudar a nossa vida quando Deus nos repreende através da palavra. Se Deus ficar passando a mão, dizer está tudo bem, tudo bem, tudo bem, daqui a um pouquinho a pessoa morre e ela não tem a salvação. Não é verdade? Para ter a salvação, nós temos que tomar, muitas vezes, uma bronca de Deus. Ele tomou uma bronca. É interessante que ele tomou uma bronca e ele tomou o ânimo. E aí ele diz, e tirou todas as abominações da terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou, ou depende da versão, diz, consertou o altar. A palavra que nós queremos falar nesta noite é consertar o altar. O que eu preciso fazer para consertar o meu altar? Amém? Deus já começou consertando o altar desde o começo do culto. Amém? Deus já começou a trabalhar diferente desde a hora que nós entramos aqui. Quando nós resolvemos dar uma adoração diferente a Deus, Ele está disposto a receber e nos ajudar a levar até a Ele. Amém? Mas nós temos que estar disposto a mudar. O rei Azarias, ele estava disposto a mudar. E quando o profeta Asa veio e falou para ele, ele tomou ânimo, tomou uma atitude e começou a mudar. E quando nós começamos a mudar, Deus se agrada tanto que Ele vai tirando todos os inimigos da nossa frente. Daquele dia em diante, o reinado dele mudou por completo. Por quê? Porque Deus estava com ele por inteiro. Amém? Porque quando o nosso altar ainda está quebrado, Deus muitas vezes ele não consegue nos alcançar por inteiro. Ele nos alcança em um lado, nos alcança em outro, mas Ele não consegue muitas vezes nos chegar diretamente até nós, porque a Bíblia diz que o pecado faz o quê? A separação entre nós e o nosso Deus. Mas quando nós se voltamos para Ele, a sua misericórdia é tão grande que Ele está disposto a receber.
A Bíblia diz que um certo dia, pertinho de Jesus ser levado para ser entregue na mão dos malfeitores, como a palavra de Deus diz, a Bíblia diz que Jesus ele entrou na casa de um Simão. Esse Simão, o leproso, a Bíblia diz que Jesus foi e sentou-se à mesa do Simão, o leproso. Naquela época, o leproso, as pessoas não poderiam chegar perto. Só pelo fato de Jesus ter entrado na casa dele, aliás, com toda certeza, os próprios discípulos já estavam julgando e dizendo: olha só o que Jesus está fazendo. Mas Jesus ele entra na casa do leproso, do cego, do aleijado. Amém? Por quê? Porque ele entra para mudar a situação daquela pessoa. E a Bíblia diz então que Jesus ele chega, ele senta na mesa e ele começa, provavelmente a Bíblia não fala, mas com toda certeza, a se alimentar ali naquela mesa. É interessante que eu até anotei aqui como os discípulos falam, os evangelhos. Lucas ele diz, aliás, primeiro Mateus ele diz que aquela mulher ela chega e derrama um vaso de alabastro na cabeça de Jesus. Interessante é que Lucas já diz que não, que ela estava lavando os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugava com seus cabelos. Pastor, mas olha só como é que pode, um diz uma coisa, diz outra. Cada um deu ênfase àquilo que viu. Um achou muito interessante ela jogar o óleo na cabeça de Jesus. O outro já disse: não, eu me admirei mesmo, foi dela se humilhar diante de Jesus, chorar sobre os seus pés, lavar os seus pés com lágrimas, enxugar com seus cabelos. E a Bíblia diz, e Marcos, ele já fala diferente. Marcos ele diz: não, essa mulher, ela chegou lá com um vaso de alabastro, ela não derramou, ela quebrou o vaso e jogou sobre a cabeça de Jesus. Nós temos que quebrar o vaso, nós temos que quebrar nós somos o vaso, nós temos que nos quebrar, nos aquebrantar, para quê? Para que Jesus possa receber toda a adoração que Ele merece. Amém? Mas todos ali começaram a julgar. O próprio Simão olhou e com o seu coração julgando: se Jesus soubesse quem era esta mulher, ele jamais receberia esta adoração. E Jesus olha e diz para ele: Simão, uma coisa eu te digo, eu cheguei aqui na tua casa, tu não me ofereceu, aliás, primeiro, tu não me beijou com óculos santo, não me abraçou, tu não me beijou. Simão, nem sequer água tu ofereceu para me lavar os meus pés. Esta mulher, portanto, ela chega e ela lava os meus pés com lágrimas e enxuga com os seus cabelos. E ele disse para Simão ainda: Simão, e uma coisa ainda mais eu vou lhe perguntar. Certo homem estava devendo para um homem tinha para receber de 10 moedas, de outro 100 moedas. O de 10 ele perdoou, o de 100 ele perdoou. Quem amou mais esse homem por ter perdoado? Ele disse com toda certeza, aliás, aí todos os discípulos disseram: Senhor, com toda certeza, quem perdoou mais. E Jesus disse: pois é, por isso que ela está me amando desse jeito, porque ela pode ser uma prostituta. Jesus não falou, mas ela era. Não está escrito que Jesus falou, mas com toda certeza na conversa Jesus deve ter dito: olha, ela é uma prostituta sim. Ou, aliás, ela era. Por quê? Porque a partir de agora ela está me adorando, ela está se lançando aos meus pés, ela quebrou o vaso e ela vai ser transformada. Amém? E daquele momento em diante, aquela mulher, o vaso dela quebrou para quê? Para consertar o altar. O altar daquela mulher que era digna de morte, ela era digna de entrar no inferno. Aliás, pela lei, ela deveria ser levada em praça pública e ser apedrejada, porque ela era uma prostituta. Mas Jesus
Ele não olha para o passado. Quantas vezes Jesus tem feito eu lembrar disso? Jesus, Ele é bom em tudo, menos no passado. Ele não faz nenhuma questão de lembrar do passado. Ele só quer lembrar da hora que nós nos quebrantamos, na hora que nos humilhamos, na hora que nós vamos para a presença dEle e dizemos: Jesus, eu te amo. Jesus, Tu és o meu Salvador. Jesus, eu creio que Tu pode mudar a minha vida. Aquela mulher, ela estava crendo com toda certeza. Imagina só, ela sabia que ela era pecadora. Mas e Simão, o dono da casa, era leproso, também era pecador. Por que estava julgando ela? Muitas vezes o vaso, o altar, muitas vezes o conserto que eu tenho que fazer no altar é mudar o meu jeito de olhar e parar de julgar. Por que nós julgamos? Por que nós acusamos as outras pessoas? Às vezes nós acusamos as outras pessoas. O fulano está fazendo isso, aquilo, outro. E eu? Hoje é dia de Santa Ceia. Nós sabemos que Paulo, ele diz que cada um tem que examinar a si mesmo. E se eu examinar a mim mesmo, eu posso me achar o pior dos pecadores. Mas se eu me lançar aos pés de Jesus, quebrar o vaso, lançar aos seus pés, eu tenho certeza que você não vai estar apenas preparado para tomar a ceia, mas vai estar preparado para entrar no reino dele. Amém? Por quê? Porque o intuito maior é o quê? Salvação, vida eterna. Nós buscamos sim paz e família, nós buscamos sim as coisas desse mundo, porque a Bíblia diz que Jesus pode dar isso, mas Jesus diz: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todo o restante vos será acrescentado. Amém? E quando nós vamos buscar ao Senhor, quando nós vamos adorar a Deus, eu não tenho que olhar o que o outro está fazendo. Todos os discípulos olhando. A Bíblia diz que Judas, ele chega e diz: mas para que esse desperdício? Aí é João que conta, diz: para que esse desperdício? Esse vaso poderia ser vendido por 300 dinheiro e dado aos pobres. Mas também João diz que ali Judas queria, não porque estava com pesar ou com pena dos pobres, mas porque ele era ladrão e queria roubar o dinheiro ou a oferta que era lançado para Jesus. Quantas vezes Deus, o Espírito Santo, Ele toca em nossas vidas, às vezes para nós ofertar, e nós não ofertamos, por quê? Porque o diabo está do outro lado dizendo que não é para fazer. Quantas vezes nós poderíamos abraçar uma pessoa, porque muitas vezes a pessoa precisa de um abraço de amor, de verdade, mas nós não fizemos. Por quê? Porque o diabo está do lado dizendo: não faz. O diabo, ele veio para roubar, matar, destruir. E é incrível como ele consegue fazer. Por quê? Porque muitas vezes o altar está lá, todo quebrado. E aí, como que eu faço para consertar? Deus se afastou de mim? Não. Mas Deus me abandonou? Não. Mas por que eu estou passando tudo isso? Não, Deus não abandona. Ah, pastor, mas como assim? Eu abandono ele. Se tu me abandonares, certamente te abandonarei. Mas como assim? Porém, não é que Deus se abandona e vai para longe, não. Deus, ele só deixa você passar a situação. Se em qualquer momento dessa caminhada, onde você pode estar ali moído, quebrado, longe de Deus, a Bíblia diz: clama a mim e responderei-te-ei com coisas grandes, maravilhosas, que tu não sabes. Amém? Quantas pessoas clamam a Ele, não importa a situação. Eu me lembro uma vez eu conversando com a senhora lá em Rio do Sul. Ela disse: o meu menino, não sei quantos anos tinha, um menino bem pequenininho, fugiu da mão dela
atravessou a Avenida Central de Rio do Sul, no meio daqueles, um dia de movimento tipo doido, escapou, atravessou, negócio de a banca de verdura, não sei o que lá, a criança atravessou por tudo, foi lá, atravessou na outra avenida de trás, e ela desesperada atrás do filho, não sabia o que fazer. Aí ela disse para mim: não, pastor, mas o senhor pode ver que tá tudo certo entre mim e Deus. Por quê? Porque eu clamei para Deus e Deus guardou ele. Eu digo: não, Deus te obedeceu, Deus te ouviu por causa da palavra dele. Deus, ele não ouve, muitas vezes, ou ele ouve a pessoa não por mim, mas por causa da palavra dele. A pessoa às vezes está longe de Deus, e ela clama, e Deus atende, naquele momento Deus atende, porque a palavra dele: clama a mim e responderei-te, com coisas grandes e maravilhosas que tu não sabes. E Deus deu o livramento. O menino mal e mal andava, atravessou 2 ruas em Rio do Sul, as 2 ruas mais movimentadas, e não aconteceu nada com ele. Por quê? Porque Deus guardou. Deus, ele nos ama tanto, que qualquer gesto que nós fizemos de adorar ele, ele estende as mãos. Amém? O rei aqui, ele sabia, ele já tinha começado um bom trabalho. O rei Asa, ele tinha começado um bom trabalho. Porém, ele tinha se aquietado, dormido. A Bíblia diz que a igreja é comparada com 10 virgens, 5 nércias, 5 sábias. Mas interessante que a Bíblia diz que as 10 tosquenejaram. Tem momentos da nossa vida espiritual que nós tosquenejamos, ou dormimos, ou achamos que tudo está bem. E Deus está tão maravilhado comigo que eu não preciso fazer mais nada. Se não é eu, Deus está enrolado. Eu acho que eu sou tão bom, e eu durmo. Enquanto eu tiver azeite, se Jesus voltar, eu sou levado. Mas enquanto eu estiver dormindo, o azeite está queimando. A lâmpada está lá, ó, acesa. Você não está abastecendo com azeite. Experimenta, anda com o carro, vai andando e não abastece. Vai andando. Vai chegar uma hora que vai fazer o quê? Vai acabar. E se eu não ficar me abastecendo, me enchendo, buscando o Espírito Santo, buscando e renovando, consertando o altar, vai chegar no momento que o azeite vai para a reserva, e daqui a pouquinho vai para a linha da miséria, e daqui a pouco acaba. E aí, se Jesus voltar, e quer ver uma coisa para queimar rápido o azeite, comete um pecado. Não, eu não preciso mais de ir na igreja, eu vou ser crente em casa. Vai vendo. Não, eu vou ser crente na televisão, vou ser crente na internet, né? Não, afinal de contas estão ouvindo. Então, mas eles podem participar daquilo que o Espírito Santo mostrou para nós nessa noite. Pode fazer? Não pode. Lá em casa, ele pode até ouvir a palavra, mas ele não pode receber o azeite para encher a botija. E se não receber o azeite, vai queimando. Comete o pecado, qualquer pecadinho é como se tu tivesse dado uma boa acelerada no carro, né? Subindo um morro ainda. Vai o azeite. E depois, a Bíblia diz que vai soar as trombetas. E aquele que tiver sem azeite, até vai ouvir. E vai ficar desesperado, porque vai ficar. Mas aquele que tiver azeite, vai subir para a eternidade. Amém? E o conserto do altar é diário. Eu tenho que buscar esse conserto diariamente.
quando nós buscamos a presença de Deus, a glória de Deus, quando nós nos enchemos com a presença dEle, o azeite vai sendo derramado dentro de nós. E nós sabemos que nem todo dia nós recebemos tanto azeite assim. Nós sabemos que muitas vezes nós viemos para a igreja, mas se Jesus olhar, Ele não vai ver nós dentro da igreja. Por quê? O corpo vai estar aqui, mas a cabeça vai estar lá, nos problemas, nas dificuldades, e o vaso dela não vai ser enchido. Para encher, eu preciso estar na presença de Deus. Amém? Eu preciso glorificar a Ele, exaltar a Ele. E quando Jesus Cristo voltar, nós sabemos que está quase chegando esse dia de Jesus voltar. Como é que eu vou estar? Como é que eu vou estar? Ouvi, pois, Asa, estas palavras, e a profecia do profeta filho de Obed tomou ânimo. Toma ânimo nesta noite. Amém? Pessoas em casa precisam tomar ânimo, vir para a igreja, buscar a presença de Deus, buscar a glória de Deus. Aquele hino que diz: o que a tua glória fez comigo? Quando nós temos muito azeite, né? Que o nosso vaso está transbordando de azeite, nós entendemos o que a glória de Deus fez conosco. Eu digo uma coisa: se eu ficar... Esses tempos atrás eu fiquei uma sexta-feira sem vir na igreja. No domingo parece que eu estava desviado. Parece que eu tinha ficado um mês longe da igreja de Cristo. Não que eu me afastei de Jesus, mas a falta de abastecer, a falta de se renovar. Eu estava falando ainda para os obreiros agora no começo do culto. Hoje de manhã a gente não teve a nossa reunião mensal por causa do Dia das Mães. Como fez falta nesse dia. A gente já sabe, no dia de Santa Ceia, de manhã nós viemos para cá e o Espírito Santo nos transborda com azeite. Amém? Mas provando para mim, que não depende de mim, essa noite Ele transbordou mais do que nunca. Porque quando nós nos tomamos ânimo e vamos para a presença dEle, e principalmente tirar toda abominação, tirar. Nós sabemos que nós não vamos ficar santo do dia para a noite, a não ser se Jesus voltar. Mas nós vamos nos transformando. A Bíblia diz: aquele que mentia, não mente mais. Aquele que julgava, não julga mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Tudo aquilo que era do velho homem vai ficando para trás. Automaticamente o Espírito Santo vai trabalhando em nossas vidas, e logo nós vamos estar prontos para entrar na eternidade. Amém? E se Jesus volta hoje, como é que eu estou? Isso é uma pergunta que não é para você responder para mim, para você responder para si mesmo. Muitas vezes, e tem muitas pessoas: domingo é Santa Ceia, eu não vou na igreja. Por quê? Porque eu não posso participar da Santa Ceia, daí eu não vou na igreja. Por que não pode participar? Porque... E ela não sabe. Interessante que daí, se tu perguntar assim: se Jesus volta hoje, você vai para o céu? Vou. Vai não. Se eu aceitei Jesus e não sou batizado ainda, e Jesus vier, eu estou salvo, mesmo sem tomar Santa Ceia. Agora, eu já aceitei Jesus, fui batizado, estava participando, pequei e acho que eu não posso participar da Santa Ceia. E?
Se eu não posso participar do pão e do vinho aqui, você acha que você vai participar lá? Aonde o próprio Cristo vai servir? Aonde o próprio Jesus vai estar servindo para nós? Ah, pastor, mas e esses então que não foram batizados? Como é que fica? Eles vão. Por quê? Jesus deu regras. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, o ladrão que estava do lado de Jesus foi batizado? Não foi. Aceitou Jesus e foi para a glória. Então tem um tempo. Agora, tinha batismo, não quis participar, não quis se batizar e morreu, problema seu, não é mais problema do pastor. Conserto. Entenda, se não é batizado, vem falar com o pastor, vamos batizar, vamos nos preparar. Por quê? Porque Jesus está voltando. Se dependesse de mim, mas eu não dependo de mim, eu dependo do Espírito Santo. Eu queria ter trazido uma palavra justamente sobre isso, sobre Israel, o que está acontecendo lá, mas na hora o Espírito Santo disse, não é isso, é outra coisa. Como está perto a volta de Jesus? Conserta o altar. Nós temos que ser Maria. Marta. Mas Marta também foi salva? Foi porque Jesus foi pegando no pé dela e chegou no final, ela se voltou. Mas quanto tempo ela perdeu? Quanto tempo Marta ficou reclamando? Jesus, olha só, tu não se preocupa não. Olha que eu estou aqui trabalhando, lutando, e Maria está aí nos teus pés sem fazer nada. Jesus disse, ei, Marta, Marta, tu estás preocupado com muita coisa. Quantas Martas estão em casa assistindo na internet e não pode vir, por quê? Porque tem isso para fazer, tem aquilo para fazer, tem mais aquilo outro para fazer, sempre tem algo para... E se eu não tomar uma posição, como o rei Asa, que ele disse que ele tomou ânimo, ele tomou uma posição, vai toda a vida, vai ter coisa para fazer. Chegar na hora de vir, quando falta 10 minutinhos para vir, alguém bate na porta. Vim tomar um cafezinho. Nunca mais tinha chegado na casa. É ou não é? Para quê? Não vai hoje. Não vou amanhã. Não vou depois. O azeite vai. E o pior é que quando acaba o azeite, meu irmão, para voltar. Esses dias ainda alguém falou para mim, pastor, que luta para voltar, né, pastor? Ela disse, o senhor sabe, né? Eu digo, eu sei. Eu fiquei 20 anos para voltar. Mas pela misericórdia de Deus eu voltei. Quantas pessoas que não vão alcançar a voltar. Por quê? Porque Jesus está voltando. Mas daí eu vou ser salvo depois. Coitado daquele que ficar esperando. Porque vai ficar esperando. Vai ficar sofrendo, sofrendo e sofrendo. É tempo de consertar o altar. Chega na presença de Jesus, quebra o vaso, lança tudo o que tem aos pés de Cristo. Não importa o que seja, lança aos pés de Jesus. A Bíblia diz que eu tenho que lançar nos pés dele o meu cansaço, o meu afadigamento, meus pecados, tudo nos pés dele. Maria chegava lá e se desmanchava nos pés dele. Marta, preocupado com um monte de coisa para fazer. E Jesus dizendo, seja Maria, Marta. Seja Maria. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche seus olhos.